Aleluia. Nós vamos passar agora pelo ministério da Palavra de Deus. Tenha o seu coração preparado para receber a palavra, com certeza. No final estaremos fazendo oração por vocês, por pessoas enfermas, se houver algum problema que aflige a sua vida. Eu disse no início que hoje, essa noite, é noite de milagre. Aleluia! É noite de libertação. Glória a Deus. É noite de salvação, é noite de cura. Glória a Por quê? Deus. Porque Jesus está aqui. Amém? Nós vamos receber o servo de Deus. Pastor Valdir, ele também é pastor da nossa igreja em São Bernardo do Campo. A sua sede fica ali no Jardim Petrônio. E ele foi eleito pela Convenção Geral o ano passado, em novembro do ano passado. E faz pouco tempo que ele está como diretor e Deus tem aprovado o seu ministério. Amém? Pastor Valdir, está com a palavra. Amém. Amém. Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, a todos. Inicialmente dizer, nos sentimos honrados por estar na igreja dirigido por um dos pastores mais relevantes da nossa denominação. Pastor Lito, pessoa muito amada, muito respeitada, muito considerada. E eu digo que a minha alegria é dobrada por estar aqui nessa noite. E eu gostaria de poder falar nessa noite com o povo mais lindo da terra. Nós somos o povo mais lindo da terra porque nós refletimos a imagem de Cristo em nós. É muito bom também falar com o povo mais cheiroso da terra. Somos o povo mais cheiroso porque exalamos a rosa de Sharon. Não, vira para o teu irmão e diz assim: você está lindo hoje, você está linda hoje, você está cheiroso hoje, você está cheirosa hoje. Queridos, melhor ainda é falar com o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Aleluia! Aleluia! E queremos comprovar que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Somos o povo mais feliz dessa terra, porque somos o povo que vai morar no céu. Aleluia. O time de campo, pastor, tem que se aquecer. Tem que aquecer. Nós temos que aquecer o nosso espírito antes de começar a falar dos feitos de Deus. Realmente, queridos irmãos, nós cremos que estamos nos últimos dias. Estamos no último relógio, na última hora do relógio de Deus. Entendemos que naquela época, quando Maria chegou em frente do túmulo, que ali não viu Jesus, e que o anjo aparece e diz para ela: olha, ele não está mais aqui, ressuscitou. E diz: vá lá em Jerusalém, vá lá e avisa meus discípulos. Irmãos, há mais de 2.000 anos, essa mulher já saiu correndo. Imagine hoje a urgência que tem, ainda que nós temos algumas pessoas que esqueceram da volta de Jesus. Aliás,
eu conversando com um advogado, ele disse: pastor Valdir, eu respeito vocês, mas essa história de Jesus voltar, isso é conversa de crente. Eu digo: é conversa de crente mesmo. Ele disse assim: mas eu quero alertar você, pastor Valdir, que se Cristo voltasse hoje, a situação seria diferente, porque Cristo, quando veio naquela época, o mundo era atrasado, o mundo não tinha tecnologia. Valdir, se Jesus vier hoje, o mundo é tão mau que vai pegá-lo, não vai botar numa cruz não, vão colocá-lo numa cadeira elétrica e vão fritar Jesus. E eu disse assim: não, doutor, da primeira vez ele veio como um cordeiro mudo, mas da segunda vez ele vai vir como um leão da tribo de Judá. Eu digo: tem mais coisa para dizer para você. Da primeira vez ele veio montado num jumentinho, mas da segunda vez ele vai vir montado num cavalo branco, com sua roupa cheia de sangue, salpicada de sangue, e na sua coxa escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, antes de Jesus mandar a igreja para o mundo, ele nos deu, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Aleluia! E eu louvo a Deus, pastor Olímpio, que o mesmo Espírito, aquele mesmo Espírito que se apossou de Sansão, que se apossou de Davi, é o mesmo Espírito que se apossa de mim e de você. Eu queria abrir a palavra de Deus, o texto, que seja esta grande reunião, esse grande culto de missões, que se encontra em Lucas, no capítulo de número 9, verso de número 23, que diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Meus irmãos, aí em Lucas, vamos misturar essa palavra santa com outra palavra que Deus colocou no meu coração hoje, que está em Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18, que fala dessa maneira. Lucas 4, versículo 18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Nós vamos até o versículo 24, 29, para ver o desfecho. Jesus, ele diz essas palavras. Jesus, ele entra no templo, na sinagoga, e lá existiam 3 cadeiras. Uma era do rabi, uma outra que era no centro, estava no centro, ninguém sentava, porque aquela que estava no centro era especialmente o Messias que ele esperava. E Jesus vai, pede a palavra, abre a Bíblia no livro de Isaías, e
confessa esse versículo. A Bíblia diz que depois, no verso 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Aleluia. E esse ato, para os judeus da época, era uma afronta. E nós vamos ver o desfecho que está aqui no versículo de número 29, que diz assim: e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Você vai sentar e vai dizer antes para o teu irmão assim: Deus vai ter uma conversa contigo hoje. Deus vai ter uma conversa contigo hoje. Que você se assente e mantenha seu espírito em pé na presença de Deus. Meus irmãos, versículo capítulo de número 9, que seja esta nossa reunião, em que diz Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, aqui tem tudo com missões. Tudo. Porque a maior alegria que uma pessoa pode ter na face da terra, a maior é conhecer Jesus, a segunda é fazer conhecido. Da mesma forma, como o culto mais especial para nós crentes, o primeiro é a Santa Ceia, o segundo é culto de batismo. Se você quiser fazer um termômetro no seu espírito, de que maneira está aquecido, entenda essas duas situações. Porque aquele que conhece Jesus não consegue se calar, tem que falar de Jesus até a volta dele. E aquele que conhece Jesus coloca no coração que ele entende que a missão principal da igreja, aliás, mais do que essa missão, a igreja só está na terra ainda porque Jesus não voltou ainda, porque tem almas a serem salvas. Não existe outra razão da igreja continuar na terra se não for com esse objetivo. E aqui, queridos, nós precisamos aprender hoje o que representa a cruz nesse início de trabalho. Porque a Bíblia diz: se alguém quer vir após mim, Jesus dá a opção: se negue, nossa vontade é posta de lado. E diz assim: tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Tem uma outra tradução, pastor Lima, que diz assim: pegue a sua cruz todos os dias e depois me siga. Então, queridos, é importante nós aprendermos o que representa a cruz, porque muitas vezes nós confundimos, pastor. É como aquele irmão que chega e diz assim: pastor Valdir, olha, eu trabalho 16 horas por dia, eu sou muito exigido. Oh, pastor, ora por mim, porque essa cruz está muito pesada. E eu digo: isso aí não é cruz não, meu irmão, isso é carga. Isso é carga. Ou então aquele outro que diz: pastor, eu vou para a igreja, eu oro pelos enfermos, os enfermos são curados, e eu tenho uma gastrite que me acompanha há mais de 20 anos. Ora por essa cruz, pastor, para que seja mais leve. E eu digo: meu irmão, isso não é cruz não, isso é espinho. Por que que cruz você pode identificar? Cruz é a única coisa que você pode colocar de lado por livre e espontânea vontade. Se você trabalha
Se a pessoa está doente, ou se a pessoa está doente muitos anos, e diz, essa cruz está pesada. Não, ela não consegue tirar essa doença. Agora, a cruz, a pessoa consegue. Jesus diz para que tome a cruz todos os dias. Você vai dormir, você vai tirar sua cruz e vai botar do lado. Quando você acorda, você vai para o trabalho, você tem carga. Você está com enfermidade, você tem espinho. Mas se sua cabeça estiver ligada em que você tem que cumprir a sua missão de crente, e que a principal missão de crente é pregar o evangelho, você está cumprindo. Glória a Deus. Aquele que chega e diz assim, pastor, olha, eu já estou na escola bíblica há 6 anos. Ô pastor, me dá um descanso. Depois eu volto mais revigorado, descansar um ano sabático. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, ou alguém que entrega a liderança. Pastor, estou cansado, deixa eu descansar um pouquinho. Não, mais para frente eu volto novamente à liderança, ou assessoria, não importa. Até aquele que é dirigente de uma congregação. Comigo já aconteceu muitas vezes, de chegar e dizer, pastor, eu estou entregando, eu preciso cuidar mais dos meus filhos, eu preciso cuidar mais da minha esposa. A Bíblia diz que há tempo para todas essas coisas. Ninguém pode reclamar que não tem tempo, porque Deus não é mentiroso. Há tempo para todas as coisas, para cuidar da esposa, cuidar do filho e cuidar da obra de Deus. Isso não passa de desculpa, pastor. Como é que a gente recepciona uma pessoa que chega e diz assim, ô pastor, eu preciso entregar o meu carro, entregar. Eu digo, irmão, você tem todo o direito. Quem sou eu para desdizer o que Jesus disse? E eu repito o que Jesus disse. Se você não quer tomar sua cruz, deixa ela de lado. Mas sabe que você abriu a sua vontade, abriu mão da sua vontade, está seguindo Jesus, mas a tua cruz não está levando. Porque cruz, meu irmão, é ministério. Cruz é trabalho na casa de Deus. Cruz é trabalho missionário. Cruz é dos irmãos que fizeram aqui. Cruz é você estar na igreja também. É você ser igrejeiro. É você ser participante dos trabalhos. Quantas vezes, pastor, estamos com dor de cabeça, estamos sentindo mal, mas tem a responsabilidade de estar no culto. Deus não te prometeu que na obra você não teria aflição, que na obra você não teria carga, que na obra você não teria espinho. Deus nunca te prometeu que você não passaria por adversidade, mas Ele me deu a certeza que jamais você vai experimentar derrota, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, cruz é isso. Que ninguém mais se esqueça, pastor. Toda vez que você se negar ao serviço da casa de Deus, você está cumprindo uma opção que Jesus te deu. Se alguém quer vir a mim, aleluia! Se alguém quer vir a mim, negue a si mesmo. Agora, só negar a si mesmo? Não. Você tem que pegar a sua cruz todos os dias. E aí, queridos irmãos, misturamos com uma outra palavra, que em Lucas, que diz respeito ao complemento disso. Mas como fazer isso? Deus quer falar como você pode fazer a obra do Senhor. Na verdade, queridos, o versículo que foi lido nesta noite está em Lucas, capítulo de número 4, e que diz dessa maneira, 4:18, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu
para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, por libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas como fazer isso? De que maneira? Primeiro nós temos que compreender o porquê das coisas. Então ele está dizendo, de uma forma bem clara, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Meus irmãos, quando a palavra fala pobre, a palavra não está se referindo aos famintos, aos mendigos, aos passando fome da Etiópia. Quando a palavra fala em pobre, etimologicamente, é aquele que precisa de quem tem, aquele que precisa de quem tem. Na verdade, você pode ter pouco dinheiro, você pode ter a sua despensa com pouco arroz e pouco feijão. Isso não invalida o que Deus quer, porque você tem para dar, você tem unção para dar, você tem poder para dar, você tem unção, você tem virtude para dar, você tem a glória de Deus em você para dar. Oh, a maçunhão da lavacaia, chai a maçunhão da lavacaia. É preciso saber que Deus nos deu todas essas ferramentas. E para que o poder de Deus? A Bíblia diz: eis que vos dou poder para pisar toda a força do inimigo. Ele não diz uma parte, ele diz toda força. Repete comigo assim: toda força. Fala de novo: força. Grava isso: força. Ele diz assim, pastor: eis que vos dou poder para pisar toda força do inimigo. Então nós entendemos que o espiritismo tem força, candomblé tem força, o humanista tem força. Posso dizer para você, a astrologia tem força, mas somente a igreja de Jesus é que tem poder. É dessa maneira. Por que será que somente a igreja de Jesus tem poder? Porque, queridos irmãos, nada nos detém com respeito à nossa fé. É só você perguntar. Pergunta para um espírita: se morrer, vai para onde? Ele vai dizer que vai encarnar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Se perguntar a um ateu: se você morrer, vai para onde? Ele vai dizer que ele vai sumir no universo, vai desaparecer, vai virar nada. Se você perguntar ao católico: se você morrer, vai para onde? Ele diz que vai para o purgatório, que tem missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano. Mas se perguntar para o crente mais humilde dessa igreja: se você morrer, vai para onde? Ele vai dizer que vai morar no céu. É preciso nós lembrarmos da peça teatral que foi posta aqui. Nós não vamos para o tribunal eterno, trono branco, não. Nós vamos todos para o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que não tem um crente que não passe no tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é para galardão. O tribunal trono branco é para condenação. E aí vai pela eternidade toda. Mas nós todos vamos passar pelo tribunal de Cristo.
que é diferente. E Deus quer falar conosco. O que Deus tem dado para nós precisamos saber o valor. Nós precisamos entender que Deus não nos dá somente para que nós nos sintamos fortes. Não! O poder de Deus não é para que nós sejamos super-homens. Não é para que nós possamos constranger qualquer autoridade. Não! O poder de Deus é para quem quer fazer a obra do Senhor. Aleluias! Entendemos que Deus não vai buscar uma igreja morta, muito menos Deus vai buscar uma igreja fria, porque a igreja do arrebatamento será uma igreja sacudida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer que você entenda o arsenal de poder que Ele deu para qualquer um de nós. E nós, às vezes, esquecemos, imaginamos que isso é somente bondade e graça. Não! Uma bondade e graça. Deus não está preocupado se você tem competência, se você é inteligente, se você é um bom gestor, se você é um bom empreendedor. Deus está preocupado se você está disposto. É se você está disposto. Então vamos analisar melhor, pastor. E vamos, entre nós mesmos, nos autoexaminarmos, para que possamos nos situar a grandeza de Deus nas nossas vidas. Podemos utilizar, meus irmãos, a própria natureza. Quando aparece o ferro, e o ferro diz assim: eu sou o ferro, eu construo viadutos, eu faço subir prédios, ninguém pode comigo, porque eu sou o ferro. Mas aí aparece o fogo, e o fogo vai e derrete o ferro, e diz: ferro, tu não está com nada. Eu sou fogo. Eu sou fogo, ninguém pode comigo. Eu sou maior. Eu que semeio cidades. Eu que consigo destruir muita gente. Porque a pomba cai e vira fogo. E de repente aparece a chuva. E a chuva bate no fogo. E a chuva sucumbe o fogo. E a chuva diz: fogo, tu não está com nada. Tu disse que tu é o maior, mas maior sou eu. Porque ninguém pode comigo. Eu inundo cidades. Eu sou temido, porque eu sou o dono dos mares. Eu sou a água. E de repente aparece o sol. E o sol queima na água. E a água começa a secar, e secando, e o sol chega e diz assim: água, aonde está a tua força? Eu sou o sol, ninguém pode comigo. E aí, queridos irmãos, aparece a nuvem, e a nuvem tapa o sol, e deixa o sol escondido, e a nuvem ali diz: não sou o sol, tu não é o maior, prova que tu é o maior, consiga transpassar-me. Eu sou a nuvem, eu sou o maior. E aí aparece o vento, e o vento chega, pastor, e empurra a nuvem, e dá uma soprada grande, é furacão, e o vento diz assim:
assim, você não está com nada a ver. Eu sou a rocha, ninguém pode comigo. Aí aparece o homem, e o homem chega no pé da rocha e bota umas dinamite, explode a rocha e faz a rocha virar pó. E o homem diz assim: quem tem tua força, rocha? Eu sou maior. E quantos uns não gritam assim como sendo homem? Eu sou maior, ninguém pode comigo. Aí o homem é surpreendido pela morte, e a morte chega e ceifa a vida dele, ceifa a vida da esposa, ceifa a vida dos filhos, reduz-os a um lixo podre, para que vá para a sepultura. E a morte aparece, e a morte quer ter tua força, homem. Tu não tem força, homem. Eu sou morte, ninguém pode comigo. Aí aparece Jesus e diz: eu sou Jesus. Ainda que a obra é urgente, todos nós precisamos ter a consciência que estamos num grande hospital, todos nós estamos numa UTI, todos nós estamos em estado terminal. Nós não sabemos qual vai ser o dia do nosso chamado, mas nós estamos sentenciados a descer 7 palmos debaixo da terra. Mas o que vai debaixo da terra vai ser simplesmente a casa, porque o inquilino vai estar morando no céu. Tudo isso que Deus está falando para você nessa noite, aleluia, é para saber o tesouro que está na tua mão, quanta pérola preciosa está na tua mão, e você calado, você sem buscar as pessoas. É preciso fazer um exame ou outro exame para saber que todo esse poder lhe é dado com o objetivo de você trabalhar na obra do Senhor, de você saber que a missão principal da igreja é salvar vidas, é salvar almas, para que isso não passe desapercebido mais de nós. O que Deus quer da sua igreja, o que Deus precisa da gente, porque Deus não vai usar os anjos. Aliás, os anjos, eles olham para nós, eu imagino a vontade que eles têm de poder fazer o trabalho que nós não estamos fazendo, mas não pode, porque essa função foi dada para mim e para você. Somente a igreja de Jesus pode se levantar na face da terra para poder fazer a obra. E quero dizer para você, Deus hoje está à procura de homens e mulheres que queiram suar a camiseta do Evangelho, levantar a bandeira ensanguentada do nome de Jesus Cristo, para proclamar que Ele ainda salva nos dias atuais. Aí a palavra diz aqui: evangelizar os pobres, proclamar liberdade aos cativos. Quantas pessoas hoje estão aprisionadas? Meu Deus. Pessoas que estão cativas, sentimentos, Meu Deus. cativas de problema na alma, doenças na alma, que estão sendo destruídos, pessoas que estão visitando psiquiatra, psicólogos. A doença moderna hoje, todos nós sabemos, essa doença não tinha na nossa época não, pastor.
enxergar com os olhos naturais. É muito mais do que isso. Quando essa palavra diz cego, está se referindo a aquelas pessoas que quando sai de casa tem que botar o pé direito, porque se puser o pé esquerdo é mau agouro. Quando fala cego, são aquelas pessoas que quando sai de casa leva consigo um chaveiro com pé de coelho, e muitas vezes chega na sexta-feira e é 13, essas pessoas não conseguem chegar ao palco das coisas espirituais. São pessoas que estão ali cegas, completamente cegas. Festa-feira 13, pastor, é terrível. É o dia em que o bumbo da maconha, da macumba vai tocar. É o dia que os tambores do espírito maligno vão estar em funcionamento. E ele chega até sexta-feira 13 e fica ali horrorizado. Se tem que passar por uma encruzilhada, lá de lado não passa. Agora, queridos irmãos, para sexta-feira 13, somente o crente não tem medo da sexta-feira 13, porque Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Inclusive na sexta-feira 13, meus irmãos, aqui a palavra de Deus diz aqui: por liberdade aos oprimidos. Quantas pessoas estão oprimidas por Satanás hoje? Coisa terrível, irmão. Ocasião do culto do lar. Culto do lar, pastor Govinho manifestou o demônio em 2 pessoas. Eu nunca vi um negócio desse. Um querendo matar o outro. Satanás querendo matar o corpo. Um olhava para o outro e partia para se agredir, para querer matar um ao outro. Irmão, que coisa terrível. Quantas pessoas hoje estão possessas? Você foi convocado para olhar o diabo cara a cara. É assim, cara a cara. Não pode ser manifesta. E você chega e diz: só Satanás, só. Ao invés do diabo sair, a pessoa vai saindo. Não, queridos. E para isso você não precisa ser pastor, não. Não precisa ser presbítero. Deus é maravilhoso. Porque ele diz assim: e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Olha o caminhão de poder. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Caminhão de poder. Mais do que isso, pastor, Deus dá tudo isso na nossa mão. E nós não observamos isso como ferramentas. Porque quando nós não abraçamos, nós desprezamos, meus irmãos. Aí diz: e apregou a hora aceitável no Senhor. Aí vamos. Aí você me pergunta: qual é o segredo, pastor? Qual é o segredo de evangelizar os pobres? Proclamar a libertação dos cativos, restaurar os que estão cegos, pôr liberdade os oprimidos e apregou o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Você pode perguntar: porventura, pastor, o segredo é o passar por uma faculdade de teologia? O segredo é para que eu tenha um curso intenso, teólogo, ou que eu vá para alguma faculdade internacional de teologia? Eu digo: não, meu irmão, porque o segredo está na letra. O segredo está aqui nesse versículo, para que você faça tudo isso. O segredo está no início desse versículo, quando Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. Este é o grande segredo. Mas vamos ver isso na prática, pastor, como funciona.
tinha marido, esposa, e tinha um menino. E aquele menino, o pai chamava e dizia: meu filho, vamos trabalhar. E ele dizia: vamos, pai. E ele dizia: nós não temos muito serviço aqui, não dá muito dinheiro, mas a minha função é ser carpinteiro. Então vamos trabalhar. Esse menino, filho do seu José e da dona Maria, pessoas respeitadas na cidade. E ele ali, dia a dia, ele ia com seu pai. Ele subiu, eu queria que o pai dissesse assim: filho, leva lá o serrote, enquanto eu fico aqui embaixo, batendo com o martelo. Mas passado um tempo, esse menino desapareceu. E depois de muitos anos, alguém chega e diz: povo de Nazaré, os meus olhos, os meus ouvidos ouviram coisas espantosas, coisas excelentes, de um moço que está aqui próximo dessa cidade. Um moço que fala coisas que eu nunca imaginava um dia escutar. Esse moço, ele é especial, ele é diferente. Não, deixa eu falar. Porque de Nazaré não tem coisa boa. Não é assim que a Bíblia diz. Passado o tempo, vem mais um e diz assim: povo de Nazaré, eu estou vindo de Cafarnaum agora, e os meus olhos contemplaram coisas impressionantes. Eu vi o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir. Eu vi mortos sendo ressuscitados. E ali o sacerdote da época diz: quem é ele? Quem é ele? Ele diz: vocês não vão acreditar. É o filho do seu José e da dona Maria. Aí alguns sacerdotes se levantam e dizem: eu lembro bem dele, que um dia que ele entrou na nossa sinagoga, ele abriu o livro de Isaías. Vocês lembram que nós expulsamos esse moço? Quando ele começou a ler, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. Que a nossa oração hoje, dos pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola bíblica, assessores, líderes de ministério, possa ser essa: Deus, manda o teu Espírito sobre mim. Esse não, querido, nada você pode fazer. Mas quem sabe você diz assim: pastor, mas eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou uma pessoa falha. Eu sou uma pessoa que não sei nem falar direito em português. Eu sou uma pessoa cheia de defeito, pastor. É só olhar para mim que vê. E realmente, se você olha para seu irmão, se você conhece um pouquinho, você vai ver os defeitos. Você vai ver as fragilidades. Você vai ver a incapacidade, a impotência. Mas quando Deus olha para você, Ele não olha os teus defeitos, Ele não olha a tua incapacidade. Deus, quando olha para você, Ele vê o sangue de Jesus na tua vida e qualifica você como propriedade dEle. Aleluia. Meus irmãos, Santo, santo é o Senhor, aleluia! essas são as ferramentas de Deus na tua vida. Meu Deus! Porque Deus não tem medo se a tua saia não é comprida. Deus não tem medo da tua gravata. Deus, eu digo assim, vamos colocar certinho para a gente botar em
hermenêutica direitinho. O diabo não tem medo da tua calça, tua saia está comprida. O diabo não tem medo da tua gravata. O diabo não tem medo de você porta uma Bíblia debaixo do braço. Mas o diabo morre de medo quando vê um crente cheio do poder de Deus. Esse poder está à nossa disposição. Precisamos nos dar. Precisamos nos doar. Aleluia. Porque Deus passa primeiro. Agora, queridos irmãos, não é de qualquer jeito que isso para a obra, não. Porque a impressão que dá é que todo mundo pode levantar a mão e dizer: pode sim, mas tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Porque está disposto já é um início. O outro ponto é estar como vaso separado para que Deus opere. Vaso separado para que Deus opere. Porque podemos nos lembrar de Gideão, que Deus chega e diz: Gideão, tu és um homem valoroso, tu vais libertar o meu povo. E ele, diante daquela palavra, diz: o que é que eu tenho que fazer? Vai juntar gente. Ele foi e juntou gente. E chegou a 32.000 pessoas. E ele bateu no peito e disse assim: eu sou um cabra louco. Com esses 32.000 aqui, eu vou até na China e vou guerrear com a China e vou ganhar. E Deus diz assim: muita gente junto contigo. Agora vai estreitar, pastor Lucas. Já estreitou para nós um tempo. Vai estreitar um pouquinho para eles. Não é verdade? Você pode dizer amém? Amém. Segura aí. Trazendo para os dias atuais, dentro da modernidade, trazendo para os dias atuais, dentro da tecnologia. Hoje nós temos internet, hoje nós temos Zap, hoje nós temos Facebook, hoje nós temos, deve estar transmitindo a gente aqui, tá certo? Maravilha, para o Brasil, para o mundo. Se fosse no dia de hoje, Deus, eu acredito que mudaria um pouquinho a conversa. Ia dizer para ele assim: muita gente, Gideão, vamos fazer o seguinte, tira fora os fofoqueiros, as fofoqueiras, tira fora o crente carnudo, tira fora aquele que não perdoa, aquele que não suporta seu irmão. Isso vai acontecer? E a 20.000, 22.000 uma vez só assim. Olha aí, ó. Meu Deus. Aí ele vê lá, meu irmão, 10.000. Meu Deus do céu, Senhor, ficou 10.000 só. Ele diria assim: ó, muita gente ainda tem contigo. Precisa diminuir, precisa cercar isso. Vamos tirar fora aqueles que não ofertam na casa do Senhor, aqueles que não dizimam na casa do Senhor, aqueles que não consagram a sua vida, aqueles que não leem a palavra, aqueles que não estão dispostos a estar sempre na casa do Senhor. E principalmente os noveleiros e noveleiras. Tudo aí, Jesus. Meu irmão, ficou 300. E principalmente, pastor, o quebrado. O quebrado. Esse é o mais difícil. Sabe, aquele que, ou aquela, o diabo trabalha um no outro, se deixa brecha. A Bíblia diz que nós temos que ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não dá espaço para crente briguento. Não dá espaço para crente que faz confusão. Meu Deus. Ô pastor, estou triste, quero sair dessa igreja. Por quê, irmão? Eu botei meu aviso lá para que o irmão me desse a oportunidade de trocar, ele não me deu. Mas foi dar uma pessoa que não tem preparo nenhum. Fala, larga disso. Pastor, eu quero ir embora. A irmã fulana passou por mim, não me cumprimentou. Larga disso, irmão. As almas estão aí, se perderam. Meu Deus.
disseram para ele: é o rei, hosanna em nome do Senhor. Jesus entrou em cima de um burrinho, de um jumentinho. Irmão, eu não entendo de cavalo, mas uma coisa eu sei, que a Bíblia, quando diz que o jumentinho que nunca ninguém montou, eu desafio qualquer um aqui que monte um jumentinho que ninguém montou. Pode ser até um bom de circo, do desafio, porque um jumentinho desse que nunca ninguém montou, ele corcoveia, ele dá coice. É preciso tomar o jumentinho, pastor, é dessa maneira mesmo. Ele dá coice, não adianta, pode sentar que ele vai te derrubar. E com Jesus não. Com Jesus ele ficou manso. Aleluia! Tem crente que Jesus tem que subir para cá também, para deixar ele ter mansinho. Está aí, querido. Nós vamos. Luta mesmo, Jesus! Aleluia. Meus irmãos, eu vou continuar, pastor, mas a hora já se expande. Mas é para o irmão, tem mais uma notícia boa para vocês todos. Aleluia! Essa notícia me alegra muito e vai alegrar seu coração. Na casa de Deus, todos nós somos do mesmo tamanho. Aleluia! Isso é maravilhoso. Na casa de Deus, existe uma grande navalha que pega de um prumo até o outro, tem um nível. Aquela navalha corta para a direita, corta para a esquerda, corta para a direita. Às vezes é um cantor que está convidado, alguma coisa, está tão cheio, cabeção lá em cima, que corta pela cabeça dele logo. E o outro pega aquela navalha pelo umbigo aqui, você corta. Porque casa de Deus, o pastor não é maior do que o presbítero não é maior do que o diabo, não é maior do que o assessor não é maior do que ele de mistério, não é maior do que o superintendente da escola bíblica. Sabe por quê? Porque todos nós custamos o mesmo preço, que foi o sangue de Jesus de Nazaré, e o trono está ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos, nós vamos fazer uma breve, pastor, prestação de contas em relação a missões. Na verdade, queridos, Deus tem sido muito generoso conosco. Deus nos deu uma equipe maravilhosa. Somos 11 pessoas na diretoria de missões. Louvo a Deus por todos os pastores que estão conosco, porque dividimos lá no internacional e lá no nacional. E a proposta de missões, em primeiro lugar, é tornar a identidade do avamento bíblico em todos os países. Aleluia! Todos os países têm a identidade do avamento bíblico. Então Deus já nos deu o obreiro para Hong Kong. Ontem eu estive na reunião, anteontem, na reunião da Norte, do Conselho de Executivo. Temos os pastores lá e mandamos a foto dele. No Dia dos Pais, o obreiro lá fez uma reunião, tinha mais de 20 pessoas lá. Hong Kong, meu irmão, é Hong Kong. Sabe onde é que é Hong Kong? É muito longe. Temos obreiro na Alemanha, para a glória de Deus. Aleluia! Temos obreiro na Áustria. Todos esperando. Abrimos a igreja em Madrid. Está funcionando a igreja em Madrid. É coisa de Deus. Deus abrindo as portas. Porque, meus irmãos, Deus faz assim. Se disser, pastor, quanta competência é essa? Competência é nada. O que tem aqui é fé, só fé. Competência é nada. Porque a Bíblia diz que dá o crescimento ao Espírito Santo. Mas você tem que plantar e você tem que regar. Porque senão não tem crescimento. Então, meus irmãos, vamos fazer o Éden da Europa. Vamos fazer o Éden da Ásia. Que vai ser maravilhoso. O Éden da América do Sul. Já fizemos um trabalho no Uruguai, já no sentido de botar a Constituição, traduzir nossa Constituição para eles. Estamos traduzindo em inglês, já está traduzindo em inglês, traduzindo
Nem língua estranha. E Deus faz isso. Louvamos a Deus. Para evento de missões nacionais, nós acreditamos numa excelente revitalização das igrejas. Essa é a proposta nossa. Para que igrejas sejam revitalizadas, para que a nossa equipe possa rodar o Brasil com essa proposta de lançar Criança Feliz, que é um esquema muito maravilhoso, que junta muita gente. O Dia Feliz, que é outro esquema muito maravilhoso, que junta muita gente. Esse ano, pastor, nós vamos estar colocando o Jovem Feliz, tudo trabalhado na porta da escola. Pega lá o passaporte para a criança pequenininha. Sexta-feira, diz assim, que hora aqui, filho? Bem alto, para o pai do filho. Olha aqui, ó. Você vai amanhã na igreja. Vai ter bala, pipoca, algodão doce, vai ter pula-pula, vai ter balancinho, vai ter piscina de bolinha. Você gosta de tudo isso? A criança regala o olho desse tamanho. Não vai lhe custar nada. Chegou o sábado, um pai me procurou, cheio de criança. Quando você fizer isso aqui na igreja, pastor, não peça os pais para não trazer seus filhos, que não vai caber. O objetivo qual é? Trazer os pais que não sejam crentes, as mães que não sejam crentes. E a pessoa chegou e veio até mim e disse: "Senhor, o pastor daqui da igreja?" Eu fiquei até com medo, irmão. Isso aí eu fiz alguma coisa errada. Eu disse: "Estou." Ele disse: "Ó, pastor, o senhor não me deixou dormir ontem à noite." Eu? Nada. O meu filho acordava de hora em hora perguntando se estava na hora desse negócio aí que o senhor inventou aí. Irmão, é coisa linda. Você vê aquele monte de crianças vindo com os pais também. Esse é a criança feliz. E agora o Dia Feliz. Nós fizemos um trabalho junto à prefeitura lá de São Bernardo do Campo. Conseguimos uma parceria com a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, para ter vários advogados, vários estagiários, com o Instituto Polígono de Medicina. Eles mandaram lá, irmão, umas 10 pessoas, 10 moças, tudo de branco, não é? E fazendo estágio, e com um médico no meio, um professor deles no meio, coisa linda. Fizemos uma parceria com a Sorridente, empresa odontológica, colocamos uma unidade móvel para dar assistência odontológica. E tudo isso que é se envolver com a comunidade. A igreja hoje precisa ter consciência que Jesus não diz assim, Jesus diz assim, ide, ele não diz vinde. Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos querendo que venha, sem que a gente vá buscar. É preciso sair da igreja, é preciso nós estarmos com a nossa cabeça, nós estamos dentro do tempo, mas a nossa cabeça está fora do tempo, sabendo que tem pessoas a serem alcançadas. Não importa, irmão, é um trabalho muito rico. Você trabalha com passaporte da alegria. Chega sexta-feira, pastor, está todo mundo, as crianças ali, já cansadas, semana todinha. Você chega na escola, na hora da saída, você entrega aquele passaporte para ele, diz que ele vai ter um dia inteirinho de diversão e alegria. Meu Deus do céu, você não quer saber o que essa criança fica. E assim, os obreiros tudo com bala no bolso. E trabalhar com criança é uma coisa maravilhosa. Você chega perto de uma, e você chega e você tira uma bala da para ela. Aí ela se surpreende, aí ela pega a bala, aí você dá o tchauzinho, vai para o outro lado, daqui a 5 minutos ela está do teu lado olhando para você. Pega a outra, dá para ela, e tem aquele que diz assim: pastor, dá também para o meu irmãozinho, dá para o teu irmãozinho, tua irmãzinha, pega esse monte aqui. É assim. Filho feliz é pai feliz. Agora, tome cuidado, pastor. Quando é de outra igreja, que vem de outra igreja, de mamãe, a senhora da Assembleia, olha, não vai ser da sua igreja, não. Pode vir, mas não vai ser da sua igreja. Faça esse compromisso comigo, porque a gente quer a bênção de todos os pastores. Então é coisa linda, meu irmão. Quando é um dia feliz, que a gente junta as salas todas da igreja, está lá, tem psicólogo, tem médico, tem manicure, tem cabeleireiro, vai fazendo
meio a isso, tirar a pressão, tirar a ferida, diabetes, não é? Então está tudo ali, certo? E entrega lá nas portas, bate lá, aqui, ó, não bota no coisinha, não toca a campainha, entrega assim, olha, convite, tem que ver, você está ali bem, para saber que não é nenhuma picaretagem que está acontecendo. E no outro dia você vê o que vai acontecer, é muita gente, não é? E é o meio da gente evangelizar. Por isso, a igreja hoje, pastor, tem que ter o seu ministério de integração. Porque se não tiver o ministério de integração, esse povo vem e vai embora. É tanto peixe, você pega com a mão. Não é verdade? Pega com a mão, tanto peixe, está pulando. Se você traduzir isso como sendo almas para serem ganhas por meio de Deus, é uma coisa maravilhosa. Anima todo mundo, é uma festa tremenda. Não é? Teve um pastor lá em Mosqueiro, pastor Bira. O pastor que conheceu o pastor Bira, não sei se o irmão conhece, ele é um pastor simples. E ele tem uma igreja pequena lá. Só que eu falei para eles, nós demos treinamento para todos os pastores, aí ele veio do jeito dele. E depois eu encontrei um almoço de pastores, e ele procurou e disse: pastor Valdir, o senhor me deixou louco. Eu digo: não vou fazer mais isso não. Eu digo: o que, rapaz, o que você fez aí? Não, pastor. Foi tanta criança lá. Eu fiquei todo pelado do almoço. Eu dava um almoço aqui, dava outro, daqui a pouco estava querendo de novo, dava para o outro, pelava todo, pipoca. Eu digo: ô rapaz, monta aqui, não é para você ficar dando, é para você ficar na retaguarda, não é? E pior, quando chegou no final do culto, esse final do culto, os pastores deixaram para mim o endereço para levar tudo de volta. Então ele encheu o carro dele, tinha mais de 15 crianças, eu fui empurrando para levar as crianças embora. Agora, veja, tem um pai atrás, isso é maravilhoso, meu irmão. Temos que pensar lá fora. Esse é o objetivo, pensar lá fora, essas almas como Aleluia. Aleluia. Então, teríamos mais para poder falar com os irmãos, porque esse é um tema que nós somos apaixonados. Aliás, ninguém faz nada grande se não amar profundamente o que está amando. Vou pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, vamos orar, queridos. Ainda que nós sabemos que nós não vamos rezar, nós vamos orar. Não é? Tem algum católico no nosso meio dizer que a nossa igreja, ela não reza, a nossa igreja ora. Porque reza são palavras decoradas, são palavras repetidas, em que a boca repete muitas vezes e o coração se cala. Agora, oração são palavras que o Espírito Santo põe na nossa boca para sensibilizar o coração de Deus. Aleluia. É uma grande diferença. Eu gostaria de saber quem tem coragem de vir aqui à frente e dizer, antes de você vir à frente, Deus tem 3 vontades bem explícitas na sua palavra, pastor. A primeira vontade de Deus é para todas as pessoas. Diz assim o Senhor, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Essa promessa é para todo mundo. Agora tem uma promessa somente para o crente. Quando ele diz assim, a aflição vem na tua vida, você diz assim, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Você chama Ele de Senhor, reconhece Ele como Senhor. Aleluia. Que fez os céus e a terra. Amém. Você crente pode orar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Porque promessa para você, porque Ele é o teu pastor mesmo. Glória a Deus. Agora, a terceira vontade de Deus depende da gente. Quando Ele diz,
enviarei. Aí levantou uma mão lá dizendo: envia-me a mim. Isaías levanta e disse: envia-me a mim. Isaías poderia ficar com baixo. O apóstolo Paulo, quando caiu no caminho de Damasco, e que Jesus diz assim: Paulo, por que me persegue? Não sei quem é esse homem que me persegue. Dura coisa é me perseguir, porque você está recalcitrando contra os aguilhões. Ele diz assim: o que devo de fazer, Senhor? Oh, glória! Levantou a mão. Levantou a mão. Eu quero ser missionário. Aleluia. Eu gostaria de orar por você. E a partir de hoje, eu como profeta de Deus, eu vou dizer que aqueles que virem aqui à frente, você vai ter uma unção pelo resto da tua vida, unção incontável de trabalhar para as coisas do Rei. Glória a Deus. Você pode ir à frente. A vida primeira, a vida segunda, Aleluia. a vida terceira, glória a Glória a Deus. À medida que você está vindo aqui, você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Anamassuriana Lavacá. Glória a Senhor, Raia Médias. Aleluia. Meus irmãos, entenda isso. Um dia, eu estava lá na igreja do pastor Zé Carlos, eu era de lá. E me foi feito esse apelo por ele. E a palavra que entrou no meu coração foi tão forte. E quando ele disse assim: olha, vem primeiro. Levantou eu, levantou o outro. E eu fui, ele foi. Eu digo: não, eu vou primeiro. Fica para trás aí. Eu não tenho primeiro. E cheguei lá, e já fui ajoelhando. Sabe, ajoelhando ali, chorando. E quando terminou a oração, só que os olhos estavam cheios de gente comigo. E hoje eu sou pastor, pela misericórdia de Deus. Aleluia. Pastor, por favor, ministro, por favor, descer. Eu quero profetizar. Chegue mais para cá, menina, chegue mais para cá. É muito sério. Esse é um ato profético. É um ato profético. Que Deus vai, à medida que o seu servo, seu filho, seu ministro colocar a mão na sua cabeça, você vai ser marcado. A Bíblia diz que nós ligamos na terra será ligado no céu. Você